Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento de lançamentos, tecnologias e inovações da FCA Cosmetic. Vocês estão acompanhando ao longo dessa semana nossos bate-papos sobre inovações, tecnologias, conceitos, e hoje estamos com um parceiro para lá de especial, a Dinaco Especialidades Químicas, que preparou um conteúdo super relevante com o tema Economia Circular para Inovação, as oportunidades da sustentabilidade para Personal Care. Aproveito para agradecer todo o time da Dinaco, que preparou um conteúdo muito interessante, e passo a palavra para Mariana Guimarães, coordenadora de negócios da Dinaco, que apresentará alguns convidados especiais que farão parte da nossa conversa. Mariana. Muito obrigada, Murilo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a FCE Cosmetic pela parceria há mais de 10 anos e também por ceder esse espaço, né, onde a gente consegue apresentar para vocês um pouquinho mais dos nossos ingredientes, das novidades, trocar ideias e conhecimentos, que é tão importante. Ainda mais agora em pandemia, né, que a gente infelizmente não está podendo se encontrar, então é uma forma da gente ter essa troca super legal. E falando um pouquinho da Dinaco, né? A Dinaco é uma empresa que já está no mercado há mais de 80 anos. A gente trabalha com ingredientes com especialidades super inovadoras, né? Sempre alinhadas às tendências de mercado, para que a gente consiga aí atender os diversos desafios dos nossos clientes. Então, hoje a ideia é contribuir um pouquinho mais com todos vocês. E o tema da nossa conversa, como o Murilo comentou, é economia circular e sustentabilidade, né? Que é um tema super relevante, de grande importância. E para tornar a nossa conversa ainda mais rica e mais inspiradora, né? A gente tem dois convidados super especiais. Temos aqui hoje o Roteri, gerente-geral da Prinova. A Prinova é uma das nossas representadas aqui no Brasil e é uma empresa californiana líder em desenvolver ingredientes derivados da cana-de-açúcar, né? E a cana-de-açúcar a gente sabe que é uma fonte altamente renovável e sustentável. Então, a Prinova aqui está super engajada com a questão do Clean Beauty, né? Então, todos os ingredientes do portfólio da Prinova são ingredientes seguros, tanto para a nossa saúde como também, né, para o meio ambiente. Bom, e temos aqui também com a gente hoje o Júlio Peron, CEO anfitrião da Casa Feito Brasil, uma empresa brasileira super inspiradora e que tem cosméticos veganos com ingredientes naturais e com desenvolvimento também totalmente sustentável, né? Bem alinhado também com o conceito do Clean Beauty. E o mais legal é que todos os produtos eles celebram a cultura brasileira que é tão rica. Então, muito obrigada, Júlio, pela presença hoje aqui com a gente. Muito obrigada, Rô, também pela presença. E para começar o nosso webinar, o Roteri, ele vai fazer uma apresentação sobre a biosílica, que é um ingrediente novo da Prinova e fruto da economia circular. O Rô, ele é americano, então a apresentação ela vai ser feita em inglês. Então a gente vai falar um pouquinho inglês, um pouquinho português, mas a gente vai depois, mais para frente, colocar a legenda também para facilitar. Então agora eu vou deixar a palavra com o Rô. Rô, thank you very much for your presence here. You can start your presentation, please. Well, Mariana, thank you very much. And I'm really excited to be able to discuss the latest innovation from Aprinova in the circular economy, and that's our biosilica that is derived from the waste streams of sugarcane production. Okay, as we know, when we extract materials, raw materials from the earth, aside from taking away resources that can't be replaced, it puts a lot of stress on the environment as well. From the Circular Economy Action Plan, they've calculated that 90% of biodiversity loss and water stress comes from resource extraction and processing. So it's not merely just taking materials from the earth non-sustainably, it's also the energy that's involved to do that and the biodiversity loss that's involved with those kinds of processes. There's a group, the Ellen MacArthur Foundation, who've presented a new circular economy action plan. And it has many principles in this plan. First, materials and products are never wasted. They're always reused and recycled. Another important concept
of this model is to decouple or separate economic considerations from resource use. And the model essentially is a regenerative growth model to give back to the planet more than it takes. Let's look at how we get a very important raw material in cosmetics, silica. Silica is traditionally sourced from dredging sand or open pit mining. And as we saw before, it creates biodiversity loss, water stress, and it also leads to substantial carbon dioxide emissions. The silica in this process is separated from the sand, heated and purified, and it is processed in a number of different ways to be used in many different applications in industrial areas, in consumer products, and in pharmaceutical products. In addition, many different forms of silica are used in the cosmetics and personal care industry. So we found a very innovative way to make specialty silica for the personal care industry that comes from the waste streams of sugarcane production, okay? We've designed the silica in a way to meet all the requirements of specialty silica in the cosmetic industry. Number one, we've made sure it was spherical to give you that slip, that texture and lubricity that you may find with specialty silicas in this industry. We've also designed it to have some porosity so it can absorb oil, to confer sebum control and mattifying effects. We've also controlled the particle size and shape and refractive index that it can generate this optical blurring or soft focus effect, which contributes to anti-aging properties of the cosmetics and skin creams that use the silica. And lastly, we've optimized the oil to water ratio, the oil to water absorption ratio, so that it'll absorb sebum, but it won't take the moisture out of the skin and become drying. So here's our process. It's a process that many consumers in Brazil are very familiar with, given the breadth of the sugarcane industry in Brazil. North of São Paulo, there's acres and acres and hectares of sugarcane plantations. The sugar is pressed from the cane, and what is left over is called the bagasse, okay? Now, this bagasse is used in a number of different ways to generate value. First of all, the bagasse is burned to create electricity for the mills and the surrounding community, and what's left are the ashes. It just so happens that sugarcane, the sugarcane plant, is rich in silica. So these ashes could be a great resource to further the circular economy and take raw materials from a secondary waste source. So with the ashes, we filter them to remove impurities, and we separate the silica, and we process it to a specialty silica that could be used in the cosmetic industry. Silica is a workhorse raw material in cosmetics. This is just some Mintel data that shows of all the launches with silica, what percent are in various application areas. And we see over the last decade, anywhere between 68 to 72% of cosmetics that contain silica are in the color cosmetic space. And about 25% are in skincare. So those are the two primary application areas for silica. There are three different types of silica that are used in the cosmetic industry. There is fumed silica, which is used as a binder, a filler, sometimes as a viscosity or rheology control agent. There is large particle silica that's used for exfoliation and scrubbing, which has been very popular in the last few years to replace microplastics. And then there's the specialty silica,
that give sensory and performance benefits in color cosmetics and skincare. And that is the silica that we developed as biosilica, the specialty silica for these sensory and performance benefits. So let's look at how our silica, in terms of their specifications, compares with three major competitors in the market. I won't name names, but these are among the more popular specialty silicas. And you can see they have very similar characteristics in terms of particle shape, in terms of particle color, in terms of particle size, in terms of absorption of oil and water, and the ratio of the two. I think one thing that stands out from our biosilica, while we're similar in many properties, one important differentiation is the much higher oil to water absorption ratio, which oftentimes leads to benefits that are not drying compared to the other competitive silicas. So these features really translate into benefits that a consumer will recognize. By applying a color cosmetic or skincare product with biosilica, the consumer is going to realize an elegant texture, a nice application and payout. The consumer is going to find their skin is matte looking, sebum will be controlled, and that comes from the porosity of the particles that leads them to absorb skin oils. The particle size and shape are such that they can get into the crevices and wrinkles in skin. And based on these particles' refractive index, we can reflect light so that these imperfections and wrinkles in skin are blurred and obscured. Okay, so we're going to do right now, we're going to go into a number of sensory and consumer studies. I'll share with you sensory and consumer studies that compare our biosilica to this competitor number one of the leading silicas in the marketplace. On the right-hand side of the screen, you can see a photograph of our biosilica to see how it compares with the competitor number one visually. And now we will look at some data to compare both of these in use. So I'll give you the conclusion of our studies before I show you the data. But you will see that all the studies we're going to present, whether they are sensory expert panel studies or consumer studies, will demonstrate equivalence between the formulations of biosilica and the benchmark when you look at the benefits that a consumer sees and realizes from these materials. So the first formulation we're going to look at is a translucent pressed powder. This pressed powder was formulated with 8% biosilica, and the other test product that we are comparing to has 8.6% of the traditional silica from competitor number one. So in this particular study, we went to a company in the United States called Sensory Spectrum, which is very well known and recognized for their work to do sensory studies across a wide range of consumer goods categories, including cosmetics. This company has a cosmetic panel of 12 trained panelists that detect very small differences visually and in terms of sensory properties during application and then during the wear or life that the product is used by the consumer. Okay. So they've developed a method called skin field descriptive analysis, where they rate various attributes on a scale of 0 to 100, with 0 being no effect or no benefit, and 100 being very, very strong. Now, they use a variance technique called ANOVA to determine significant differences.
And what I'd like to kind of guide you to when we look at the data is that this panel is so well trained that they can have statistically significant differences with very small differences among the scores. However, what they say is that differences of less than 10 are not perceivable by a consumer, even though this trained panel can have a statistically different effect with a difference much smaller than 10. So with this translucent pressed powder, first we look at the evaluation during application. And when we look at characteristics like ease of blending and number of strokes to blend, we see that the biosilica in green and the competitive material in blue, excuse me, are equivalent in the sensory attributes during application. Excuse me. When we look at these characteristics immediately after application, gloss, whitening, occlusion, roughness, wetness, residue, the biosilica in green and the competitive material in blue show virtually exactly the same properties after application. There is one characteristic, stickiness, in this test that is statistically different at the 95% confidence level. But again, that difference is extremely small. When we look at the sensory properties 30 minutes after application, again, we see similar performance as immediately after application. Those two lines, the biosilica in green and the competitive material in blue, are pretty much sitting on top of each other. When we look at the type of residue after 30 minutes, again, we see equivalence, whether it's oiliness, powdery, waxy feel, greasy feel. Again, the sensory panels have determined these attributes after 30 minutes are equivalent. After 1 hour, again, we still see the same trend. As we look at all these attributes, the green line for biosilica and the blue line for the competitive material are virtually indistinguishable, and also with the residue. And lastly, after 3 hours, there is no change. So this pressed powder, as evaluated by sensory experts, from the time it was applied on the skin, all the way through 3 hours of wear, has been judged equivalent from the biosilica to the powder with the competitive material. So based on this experts panel, we would find these two formulations to be equivalent. Let's look at a consumer study now in the pressed powder. Again, the same pressed powder in a consumer study. We used Aton Research in the UK. In this consumer test, there were 52 panelists. These panelists were normal pressed powder users. Half the panelists used the biosilica product for 3 days and then filled out a questionnaire. Then and then used the competitive material for 3 days and filled out a questionnaire. And then half started with the competitive material for 3 days, then finished with the biosilica formulation for 3 days and filled out a questionnaire. So in this questionnaire, we asked a lot of, to get their opinion on a number of sensory attributes and performance attributes, which really correspond to the benefits one expects to see from specialty silicas. And we've asked them to rate each of these attributes or questions on a scale of 1 to 9. And this scale represents different degrees of satisfaction. So 6 to 9 represents degrees of satisfaction, with 9 being extremely satisfied. 5 is a neutral score,
and 1 to 4 expressed degrees of dissatisfaction, with 1 being very dissatisfied. And then we analyzed the data statistically to determine if there's a statistical difference between the products and to see what kind of claims could be made based on 66% or more of consumers expressing satisfaction for a particular attribute. So this is the data of the pressed powders with silica. The biosilica formulation is in green. The competitive formulation is in blue. So when we look at all these attributes, whether the product helps to reduce the look of shine, excuse me, whether this product helps to reduce the look of shine, whether the skin is more luminous, instantly absorbing oil, looks natural on my skin, silky and lightweight, makes my pores less visible. With the statistics in this consumer study, it was shown that these consumers judged both products to be equivalent in terms of performance across all of these attributes. We've also captured comments from these consumers at the completion of the study. And these are the comments from the questionnaires after the use of the biosilica containing pressed powder. First of all, we totaled all the comments, and of all the comments, 76% were positive for the biosilica formulation. And these were some of the things that the consumers said about the biosilica formulation. Spread great product too. I couldn't tell if there was a difference between either one. Probably the best powder that I've ever used. I would recommend buying it. Easy to use, didn't even need a mirror, good coverage, absorption, and mattifying. So very positive comments for the biosilica formulation. We also tested biosilica against the competitive material in a liquid foundation. So again, we used the same sensory spectrum organization to do a sensory comparison of a liquid foundation with 2% biosilica and 2% competitive material. Again, 12 trained panelists evaluating the foundation during application, immediately after application, and 30 minutes after application, scoring these attributes on a scale of 0 to 100, and doing the ANOVA statistics to determine significant differences. And again, let's remember, any difference less than 10 is typically not perceived by a consumer. So during application, we see the spider chart on the left-hand side. We see most of these attributes are equivalent for the competitive material in blue and the biosilica in green. There were statistically significant differences that were noted by the sensory panel. The competitive material, the formulation with the competitive material took a little bit longer to dry, was a little bit wetter, and was a bit easier to apply. But again, all those differences were less than 10 and typically not perceived by a consumer. And we can see actually those numbers on the right-hand side on the bar chart. Immediately after application on the left-hand side, we can see the spider chart, again, evaluating all the attributes, which were all the same for both formulations, except for wetness, where the competitive material was statistically significantly, although slightly wetter. 30 minutes after application, 3 attributes were judged as statistically significantly different at the 95% confidence interval. Stickiness, looks like the competitive product was a bit more sticky than the biosilica, a bit more wet, and there was a bit more color change with the competitive material. But again, all those results are very small, and differences are very small,
and are not going to be consumer perceivable. So based on this expert panel, consumers would perceive both these two prototypes as equivalent. We now did a consumer study with this liquid foundation. In this case, we had 54 panelists. Again, the same methodology. Half the panelists used one product first for 3 days, filled out a questionnaire. Then they used a second product for 3 days and filled out a questionnaire. Half used biosilica first, and the other half used competitive material first. Again, scored on a scale of 1 to 9, with 9 being very satisfied, 1 being very dissatisfied. And then we do the statistics to see if there's a significant difference. So in this study, again, when we look at those attributes that correspond to oil absorption, such as helps control shine, or soft focus, helps blur imperfections, lubricity, blends easily into the skin. All of these attributes for the biosilica in green and the competitive material in blue are judged statistically significantly equivalent in this consumer study. Again, we took comments from the respondents. In this study, we had 61% positive comments for the biosilica. This product gives me a natural look and feel without weighing down my skin and minimize my pores. Love the texture and coverage. It did cover fine lines and pores. Again, that optical blurring effect. Covered my marks nicely. I did not feel heavy on skin, very moisturizing. So again, a lot of good consumer feedback on the biosilica liquid foundation. So just to summarize, we've designed in some very important technical features into these materials, which delivers benefits that consumers are looking for. Slip, lubricity, elegant texture, sebum control, mattifying effects, anti-aging effects via optical blurring and soft focus based on the refractive index, and non-drying to skin. And we've demonstrated through consumer studies that both expert panels as well as consumers do realize these benefits. 90% of them found it was silky and lightweight. 75% found that it blended easily into the skin. Between 82, 83, and 92% confirmed the mattification benefits of the material. 85% said it gave a smooth texture. 71% commented that the biosilica products reduced fine lines and wrinkles. And 87% talked to how this was natural on the skin, and 70% said it was more luminous. So in summary, what we have is a specialty silica product that's derived via the circular economy from the waste stream of sugarcane production that has similar or better performance characteristics compared to industry benchmarks. We have competitive and very stable pricing. It's 100% biogenic. And additionally, not only can you look to use our biosilica in places where you currently use silica extracted from sand, but also there's an opportunity to replace microplastics, because materials like polymethyl methacrylate, PMMA, or other microplastics are used in the cosmetic industry for the same benefits of mattification, of lubricity, for soft focus. And this is a good alternative to those microplastics that we all want to take out of our color cosmetic products. So with that, I thank you for your time and your attention today. And I will turn it back to Mariana, who will lead a bit of a panel discussion here. Thank you very much. Perfect, Rô. Thank you very much for the great presentation. No, you're welcome. It's my pleasure. Thank you. Bom, pessoal, agora antes da gente entrar, começar o nosso bate-papo com o Julie e com o Rô,
Júlio, gostaria de saber um pouquinho mais, né, sobre a Casa Feito Brasil. Eu queria saber como que surgiu a ideia e o que inspirou vocês. Se puder contar um pouquinho para a gente. Claro, Mariana. Gente, pessoal, prazer estar aqui com vocês, com o Rô, com o Murilo, Mariana, gente. Bom, eu sou o Júlio Peron, eu sou o guardião da Casa Feito Brasil. A nossa casa ela tem duas marcas, que é a Feito Brasil Cosméticos e a Quintal. E ela surgiu do sonho da minha mãe, era um sonho muito antigo que ela tinha de montar uma indústria de cosméticos. E eu passei a minha vida toda trabalhando durante esse cenário, né? Ela estava grávida de mim quando ela tomou a decisão, e aí nossa família se mudou para o Paraná para a gente construir a Casa Feito Brasil. E as nossas duas marcas, a Feito Brasil, ela promove uma experiência de banho de brasilidade. A gente constrói verdadeiras obras de arte através de cosméticos, valorizando a cultura brasileira, valorizando o processo artesanal e trazendo tudo isso com o embasamento da sustentabilidade, de você construir uma economia que ela olha desde o princípio da cadeia até o final. E Quintal é a nossa marca de dermocosméticos, é a marca que eu tive a oportunidade de lançar em 2016, e ela tem como princípio unir a sustentabilidade com a tecnologia. Então, com a Quintal, a gente propõe soluções muito inovadoras em dermocosméticos que resgatam a ancestralidade, então argiloterapias, plantas medicinais, e conectam com o que tem de mais inovador e tecnológico no mercado. Fiquei super interessado com a biosílica aqui que o Rô apresentou. Achei incrível, é esse o caminho que a gente vem construindo e seguindo aqui com a Quintal. É trazer soluções para um skincare mais consciente, mais responsável e muito mais em conexão com a natureza e com a individualidade das pessoas. Bacana, Júlio, perfeito, muito legal a história. Eu assim, sou apaixonada pelos produtos da Casa Feito Brasil, e o mais legal é que, além de serem sustentáveis, todo produto conta uma história, né? Então, traz a sensação de bem-estar, então é muito, muito bacana. Perfeito. Bom, então, para a gente deixar, né, o nosso bate-papo mais interessante, eu preparei aqui algumas perguntas para vocês dois, para o Júlio, para o Rô, e eu começo com você, Júlio. A gente sabe, né, que hoje os consumidores estão cada vez mais atentos, né, às práticas sustentáveis das empresas. E eu queria saber, na sua opinião, como que isso tem transformado a atuação das empresas de cosméticos. Mari, então, eu tô nesse meio dos cosméticos aqui, atuando desde meus 17 anos, e isso era lá em 2012, quando eu entrei na empresa, de fato. Na verdade, eu estou no contrato social desde que eu tinha 10. Mas eu comecei a trabalhar de fato ali quando eu tinha 17. E aí, o que eu notei durante todos esses anos uma evolução no grau de conscientização das pessoas, no grau de entendimento do que é realmente um cosmético, o que é o início de uma cadeia, o que é você ser sustentável, o que é uma certificação, o que é um selo, o que é um ingrediente. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente não estava falando de conscientização. Eu lembro que por volta de 2013, 2014, ainda estava naquela ascensão de falar sobre cosméticos veganos. Então estava todo mundo falando sobre o veganismo nos cosméticos, os testes em animais. E esse é um movimento que a gente viu aí também novamente agora com o Coelho Ralph também tomando uma nova onda de força. E o que eu noto muito é isso por parte do público, essa conscientização que aconteceu, tendo acesso à informação. E eu digo que isso está muito atrelado com a internet, com a ascensão das redes sociais, com a conexão das pessoas, elas conseguirem acessar, entender mais sobre um ink name que está atrás, a lerem os rótulos. E nós, enquanto indústria, a gente ensinar esse público também a ler os rótulos, né? Entender o que é aquilo. E, por favor, sempre evitar o greenwashing, que é você não confundir o cliente, os consumidores, mais do que informar. E esse é o nosso propósito aqui, informar. Eu vejo essa ascensão muito clara, Mari, nesses últimos anos aqui, do público, né, desde aprender a ler um rótulo até questionar e falar assim, gente, eu estou em busca de um ingrediente mais ecológico, estou em busca de uma embalagem que ela não tenha plástico, por exemplo, a gente está no Julho sem plástico. Então, eu vejo muito esse despertar da consciência das pessoas e a pressão que elas vêm exercendo para as empresas. Exatamente, Júlio. Por isso que é tão importante, né, a gente fazer esse tipo de evento, esse encontro, para a gente discutir mais sobre esses temas, né, sustentabilidade, economia circular, porque para alguns consumidores eu vejo que isso ainda não está tão claro. Então é bom sempre a gente estar fazendo esse debate e aprender todo mundo junto, né? Então, realmente isso é muito importante.
É exatamente isso. Bom, agora eu tenho uma pergunta para vocês dois, para o Júlio e para o Rô. Eu vou começar com o Júlio em português. Então, Júlio, o que eu queria saber? Se na sua visão a sustentabilidade é e continuará sendo um nicho no mercado de personal care, ou vai se tornar a nova regra do mercado? Se você puder também apontar algumas evidências, né, que embasem a sua resposta, seria bem interessante. E eu também queria saber o que falta, né, para a sustentabilidade dominar o mercado, na sua opinião? Perfeito. O que eu vejo, Mari, dentro desse território da sustentabilidade? Bom, em Quintal é um discurso, meus principais pilares é fazer um dermocosmético, fazer um cosmético que ele vai trazer uma solução para as pessoas, mas ele vai respeitar uma cadeia sustentável, ele vai entregar um resultado muito eficaz. Ao mesmo tempo que a gente vê uma indústria mais tradicional, que é a que domina o nosso mercado, e aí eu sempre gosto de distinguir um pouco sobre o natural, o que é orgânico, o que é vegano, e se no fim das contas tudo isso realmente é sustentável. Eu coloco que a sustentabilidade ela tem que ser o principal modo de fabricação dos itens, o principal método para você olhar. E isso não é somente numa fórmula, não é somente você substituir silicones ou você falar assim, eu não aplico nada que vem de petrolatos ou conservantes mais tradicionais, que acaba sendo o caso de várias fórmulas que a gente não abriga esse tipo de ingrediente, mas não basta só você fazer uma substituição. Eu sempre digo que, por exemplo, para você conseguir 1 litro de óleo essencial de rosa, quantas toneladas de flores você precisa? Então, até que caminho natural ele também pode ser sustentável. Então, esse é um dilema que eu sempre venho resgatando, e aí que entra o papel da química verde, de a gente biomimetizar ativos, de a gente se inspirar na natureza e trazer ingredientes que sejam biodegradáveis. E respondendo a sua pergunta sobre qual que é a minha visão, se ela permanece um nicho ou se ela vai dominar o mercado. Eu digo que não tem futuro sem sustentabilidade. O planeta ele não vai suportar. Então, a sustentabilidade ela é um método de prática, de desenvolvimento. Nossa casa ela é signatária das ODS, do Pacto Global da ONU, então a gente está comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU trouxe, no meu ponto de vista, todas as empresas precisam seguir isso, elas precisam olhar para a vida terrestre, vida no mar, a gente tem que estar falando sobre equidade, e isso, como eu digo, não é só a fórmula, é da embalagem, é a comunicação, é o seu método de venda, sua cadeia de distribuição, os parceiros que você se conecta. Então, eu digo que não tem como ele ser um nicho. Ele vai ser uma regra geral, ele precisa ser uma regra geral, mas aí a gente ainda tem muito caminho para evoluir e a gente não está tão veloz quanto deveria. Essa é a minha preocupação, assim, meu ponto de vista de um olhar para o futuro. Isso eu digo porque aqui na casa eu tenho um desenvolvimento criativo muito intenso, então eu olho desde os fornecedores de matéria-prima até o fabricante de plástico. Então, eu estou conectado e eu busco alternativas e, gente, a indústria ainda precisa dar uma acelerada nesse aspecto, né? Muito, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Mari. A parte de um plástico biocompostável. Existem os métodos, né, os meios. De repente, você aplica uma embalagem rígida, né, um frasco rígido que ele seja um polímero, né, biocompostável. Se ele entra numa cadeia de reciclagem aqui no Brasil, ele pode contaminar toda a cadeia de PP ou de PE e isso acaba sendo uma complicação, porque você não tem onde compostar aquilo. No nosso caso, com a Quintal, a gente lançou as máscaras para a região dos olhos da nossa linha Pomar e ali a gente trouxe uma embalagem que é fibra de celulose. Ela parece muito plástico, mas você pode picotar e colocar na sua composteira que em 180 dias ela vai se decompor. Então aqui a gente levantou o dilema dos cosméticos de uso único e trouxemos essa solução. Mas, gente, essa é só uma pontinha. A gente ainda usa muito PET, a gente usa muito o PE, mesmo sendo o PE verde, né, da cana-de-açúcar. Mas, enfim, gente, tem muito caminho pela frente, a indústria tem muitos passos para serem dados. Então, eu acredito que, por mais que seja um nicho, é um caminho, assim, inevitável. Senão não vai ter planeta, nem consumidor para os próximos 50 anos. Exatamente, Júlia, eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente tem que pensar no processo como um todo, né? Como você falou, desde da escolha do fornecedor até a embalagem final do produto. E a gente tem um dado que a gente sabe que hoje, né, o processo de reciclagem aqui no Brasil ele é muito baixo.
E a gente está consumindo muito plástico, né? A gente tem aqui, eu tenho até um dado que fala que 1,3% do lixo plástico é reciclado no lixo, reciclado no Brasil apenas. Então, é uma quantidade muito pequena. Então, a gente realmente precisa começar a pensar em alternativas e correr aí nessa questão da sustentabilidade que a gente ainda está engatinhando, né? Então, é isso mesmo, exatamente isso que você falou, Júlio. Perfeito. Bom, então agora eu vou fazer essa mesma pergunta para o Roteri. So, Ro, I have another question for you. In your point of view, the sustainability is a niche, or will it become the new rule of the personal care market? Could you give us some evidence that supports your answer? And what is missing for sustainability to dominate the market? Sure. No, thank you for the question, Mariana. I think at least, me and my colleagues at Apernova and at Donaco, I think we really believe that clean beauty is not a trend. It's not a fad. It's not something that's going to go away. Clean beauty is going to evolve and transition to be beauty. We will just drop the adjective clean. I think we're proceeding down a path that we're not looking back. And there are a lot of reasons for this, but to me, the most important reason is that the demographic group that is driving clean beauty are millennials and now Gen Z. And clean beauty is really built on the values of this demographic group, whether it's values around transparency of products, safety of products, simplicity of products, performance of products. Those are the values that are driving millennials and Gen Z to make purchasing decisions in the clean beauty space. So in my mind, in our mind, these millennials and Gen Z will continue to be buying products for the rest of their lives, but their values won't change. So I think as we go forward, clean beauty will just become beauty. And this is how the industry will be going forward. Yes, I totally agree with you, Ro. Thank you. And I have another question for you. This about circular economy. So the circular economy is still seen by some people as another name for recycling, but we know that it's much more than this. Yes. So for you, Ro, what opportunities the circular economy present for the productive chain of personal care market? Sure. Yes, I think we all agree that the whole concept around the circular economy is much more than recycling. I think it encompasses broadly all the aspects of sustainability, as well as ethical business practices and transparency of both that sustainability and ethical behavior throughout the chain of custody of how our ingredients are made, whether they're from natural sources or even from synthetic sources. The opportunities are endless. Today's consumer wants to make a positive contribution to the environment. I think even in the last 3 to 6 months, we've seen such an acceleration of news stories about the impacts of global warming, whether it's the fires in Siberia or the floods in Europe. I mean, we're just now bombarded by these stories of how global warming is rapidly accelerating and impacting our lives. So I think each one of us want to make a contribution to that. And we could do it in lots of different ways, but one way is how we choose to buy the products and what brands we choose to support. So I think those brands and companies that believe and practice principles of the circular economy, which includes sustainability and ethical behavior, are the ones that consumers are going to flock to in the future, so they can help create a better environment. That's it, Ro. Thank you very much.
And now, agora eu vou para uma pergunta para o Júlio. Tá com o Júlio aqui. Júlio, a Casa Feito Brasil, né, a gente sabe que é uma empresa de grande destaque no país, com seus produtos sustentáveis e, como eu falei, que celebra a cultura brasileira. Na sua opinião, como que as empresas podem incentivar os consumidores a adotar um estilo de vida mais sustentável? Mari, eu vejo que no nosso papel enquanto indústria, enquanto empresa, a gente, primeiro de tudo, para você estimular um consumo mais responsável, e aí eu sempre gosto de usar muito mais os termos responsável, consciente do que sustentável, você precisa explicar para as pessoas, dar acesso a essa informação. Aonde você extrai essa matéria-prima, como que você consegue trazer um estilo de vida mais sustentável e que não fica só no produto que a gente está vendendo. Eu falo que em quintal, por exemplo, eu trato dilemas de pele, mas de nada adianta eu estar oferecendo uma máscara facial que vai ter um tratamento com argiloterapia, com plantas medicinais nanoencapsuladas. Se essa pessoa ela não tiver uma alimentação mais regrada, se essa pessoa ela não tiver um estilo de vida no sono, enfim, no seu lifestyle como um todo. E a sustentabilidade é o mesmo caminho. Não adianta eu só mudar o meu consumo, trocar meu cotonete, que tem um cabinho de plástico, por um de papelão, se eu continuar consumindo, por exemplo, outros tipos de material, outros plásticos, ou com consumo de lixo muito mais exacerbado. Então, é uma equação que eu digo que antes de você adotar um estilo de vida sustentável, você precisa adotar um estilo de vida consciente e responsável pelos seus atos. A gente tem que estar construindo tudo isso no nosso dia a dia. E nós, enquanto indústria, a gente vai estimular como? A gente vai trazer alternativas mais sustentáveis, a gente vai olhar para embalagens que elas tenham uma cadeia de reciclagem mais construída no seu país. A gente vai falar sobre você trazer fórmulas que sejam biodegradáveis. A gente vai falar sobre esfoliantes, por exemplo, eles não têm plástico na sua composição. A gente vai trabalhar com esfoliantes naturais. Aqui a gente tem uma prática do índice de naturalidade superior a 95% nas nossas fórmulas. Então a gente acaba direcionando tudo isso para esse caminho. E aqui, Mari, a gente também tem um envolvimento no caso da Feito Brasil, já puxando isso que você falou. A gente empodera muito mulheres, comunidades brasileiras. A Feito Brasil, ela lança coleções que contam histórias do Brasil que às vezes nem nós brasileiros e brasileiras conhecemos. Então, nós vamos, por exemplo, lá para o Maranhão, a gente se envolve com as quebradeiras de coco na nossa coleção Cocais. E lá a gente traz a fibra do buriti, que é o macramê que é adornado nas embalagens. A gente vai para o mercado Ver-o-Peso e lá a gente vai trazer, a gente se envolveu com mais de 100 famílias, foram 6 comunidades artesãs, para trazer a cerâmica marajoara no nosso produto, que tem em cima das tigelinhas, a fibra com o tucumã, os açaís penduradinhos no produto. E depois esse objeto, né, essa embalagem, ela pode ser reutilizada. Você pode reutilizá-la na sua casa, pode dar um novo olhar para aquilo, ao mesmo tempo que a gente está empoderando mulheres, empoderando famílias e artesãs ao longo de todo o Brasil. Então, isso também é ser sustentável. É você olhar para o seu país, é você olhar para as pessoas que vivem, valorizar a sua arte. Ser sustentável é você conseguir fazer essa conta fechar também do lado da indústria, o consumidor ter essa percepção de valor, de que, opa, eu vou pagar nesse produto um valor mais elevado, mas ele está fazendo algo melhor para mim e também para o planeta. E não olhar só para o consumo, é consumir menos também. É você... Estou realmente precisando desse produto? Eu preciso de mais um sérum? Eu preciso de mais um hidratante? Então, eu penso que o caminho é muito isso, né? A gente também se questionar. E isso, Mari, é quase que o caminho oposto da indústria, né? Porque o comércio é isso, né? Você tem que estimular para as pessoas consumirem mais e mais. E aí a gente fala assim, opa, tem que dar um break, não tem como, né? A gente tem que dar uma pausa, desacelerar em alguns aspectos. E é aí que a gente entra nessa grande guerra de interesses, que é essa sociedade que a gente vive. Então, a sustentabilidade é um assunto muito complexo e gostoso de conversar e preocupante quando a gente olha para o futuro. Mas é isso, trazer informação e buscar mudar atitudes diariamente, enquanto indivíduos e enquanto coletivo. Exatamente, Júlia. É importante o consumo consciente, né? Foi o que você falou realmente. E aí eu tenho uma última pergunta para você, Júlio, ainda sobre essa questão, né, da gente fechar esse ciclo, né, igual você comentou.
A gente sabe que os consumidores, eles se acostumaram com o modelo linear, né? Você compra, consome e descarta. Você acha que as pessoas elas conseguem mudar, né, para adotar a economia circular, esse modelo mais circular, ou você acha que essa mudança depende mais das empresas ou ainda do governo? O que você acha, assim, na sua opinião? Eu vejo, no meu ponto de vista, algo que é muito complementar a essas três esferas que você falou. O individual, então nós, enquanto indivíduos, a gente optar por escolhas mais responsáveis. Então, eu, Júlio, vou, sabe, do mínimo, né? A famosa sacolinha do mercado, ou não vou comprar esse produto porque ele é testado em animais, ou porque ele tem uma cadeia que não é, enfim, consciente, ou que eu não concordo. Já entra nisso da geração Z e Millennials, a gente consumir aquilo que a gente acredita, né? Consumir marcas que se conectam com o nosso propósito. Então, veja, esse é o aspecto do indivíduo. As empresas têm um papel que, por vezes, o governo não vai tomar. O governo ele não vai tomar atitudes. Então, é aí onde entro eu, enquanto empreendedor aqui na Casa Feito Brasil, e eu vejo as empresas como uma ferramenta de mudança social, uma ferramenta de você poder mudar, dar oportunidade para pessoas e você optar, né, por fazer um caminho reverso e de você conseguir fazer essa mudança independente do governo. E aí entra a grande carga de impostos que a gente tem, os incentivos. Então, assim, e aí a gente entra nessa esfera maior de todas, que é a do governo, que são as entidades que... Bom, gente, tem muita coisa que é por trás do que o consumidor e a indústria não têm acesso, né? Então, tem muitas manobras por trás, incentivos em estados, aí a gente vê toda a devastação que a gente tem no nosso território, no nosso meio ambiente. Então, de que adianta também, aí o consumidor pergunta, de que adianta eu não usar uma sacolinha no supermercado se a Amazônia está sendo devastada nos últimos anos, nas suas maiores médias de devastação. Então, aí entra a prática com o governo e nós, enquanto voltamos lá para o início dessa cadeia, nós, enquanto indivíduos, quem que a gente está elegendo, quem que a gente está construindo, né? Que vai dar esse caminho para a sustentabilidade de fato. É quase que também assisti um documentário incrível que chama Seaspiracy, não sei se vocês já viram, que ele fala que a quantidade de sacolinhas plásticas no oceano ela é muito inferior quando a gente compara com as redes de pesca que estão poluindo o oceano. E daí ninguém fala da pesca porque é a hora que a gente fala da indústria, né? Então a gente está falando de uma indústria que movimenta bilhões, a indústria da pesca. Então o consumidor realmente precisa buscar essa informação e pressionar as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu acredito muito nessa consciência que é passada de pessoa para pessoa. Nós, enquanto empresas, né? Os indivíduos pressionam as empresas, a gente, enquanto coletivo, rede social, a gente vai lá e pressiona, boicota marcas, boicota personas que a gente não concorda, que tiveram uma atitude que a gente acredita que seja errado, e aí a gente pressiona o governo e toma as nossas atitudes na democracia que a gente vive. Mas esse é meu ponto de vista, Mari. Exato, Júlio, exatamente. E como eu falei, por isso que é tão importante a gente estar reunido aqui hoje para debater sobre esse assunto, né? Como você falou, que é complexo, mas a gente realmente tem que contribuir de alguma forma, fazer a nossa parte, né? Que com certeza, fazendo a nossa parte, a gente já ajuda bastante. E essa é a ideia, realmente, Júlio. Perfeito. É isso. Obrigado. É isso mesmo. Eu que agradeço. Bom, gente, a gente já está chegando no nosso tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente ao Rô Terry da Prinova. Thank you, Rô, very much for your presence, for all the points that you show us today. Thank you. Muito obrigada, Júlio, pela sua participação. Foi incrível, foi muito bom poder aprender um pouquinho mais com vocês. Né? E eu quero agradecer novamente à FCE por ter, né, trazido, por trazer, né, esses conteúdos tão interessantes e atuais para a nossa indústria cosmética e pela parceria de sempre. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Mariana. Obrigado, Murilo. Obrigado, Rô. Thank you very much too. I enjoyed it. Thank you. Thank you so much. Agora eu que agradeço a participação de todos vocês, a parceria da Dinaco, uma empresa que investe em tecnologia e ciência, isso é muito importante. Agradecer também e parabenizar a Mariana pelas excelentes perguntas. Você, se não for jornalista, está muito perto, muito bom. Ao Rotary pela apresentação de tecnologias inovadoras da Primova. Essas tecnologias realmente agregam muito ao mercado brasileiro e dá, assim, uma visão, né, do que é possível implementar nos produtos para que eles alcancem, né, essas metas de sustentabilidade,
de produtos de beleza limpa e etc. E a participação do Júlio, né? Mais uma, né, Júlio? A gente se encontra aí nos corredores da FCE. Opa, maior prazer, Murilo. E eu queria, em nome da Nuremberg Messi, da FCE, expressar, né, o nosso respeito e admiração pela empresa de vocês, e pelo carinho, pela responsabilidade em desenvolver produtos. A gente vê nas embalagens, no site, no comportamento de vocês, o quanto isso é importante e real. Então, esse real é algo que toca muito a gente. Então, parabéns para você, parabéns para a Mama, para a Lena Peron, por todo esse esforço. E nunca desanimem, vale a pena. Cara, muito obrigado. Tamo junto, gente. É missão, eu digo, estar nessa indústria é uma missão. É um propósito, né? E eu não poderia deixar de mandar um abraço para Marina Fernandes, diretora de marketing da Dinaco. Foi um prazer recebê-los hoje, muito obrigado. E para você que está acompanhando a gente nessa semana de grandes novidades e inovações, continue ligados nos canais da FCE Cosmetic. Obrigado mais uma vez pela audiência e nos encontramos nas próximas apresentações. Valeu, gente. Obrigado.